Eu estou com o coração cheio. Um ano chegando no final, mas um ano começando também, né? Semana da virada. Faz assim, ó, para o lado. Agora faz para o outro lado, é a semana da virada. Aí diz para a pessoa que está aí do teu lado, diz assim, ó, se não fosse você, eu seria a pessoa mais bonita desse lugar. Aleluia. Como é bom a gente ver a beleza dos outros, né? Você percebeu que a gente tem muito assim, a gente já vê o defeito, a gente olha, né? Quando a gente está assim é porque a gente é carnal. Mas quando a gente olha para a pessoa e só vê qualidade, a gente diz, nossa, Cristo deve estar habitando em mim. Que só Jesus que consegue ver o melhor de cada um de nós, né? E a igreja, essa semana, experimentou coisas maravilhosas, né? Aleluia. Veio um pastor nova-zelandês para cá, né, com a esposa, e chegaram falando inglês. Meu Deus. Mas é Deus fazendo. E como eles foram usados lá, amados, a gente ouve, né, a resposta da igreja de lá. Vocês semearam. Quando vocês enviaram o pastor de vocês para lá, para abençoar aquela igreja, vocês semearam. E agora quem semeia, colhe, vai transbordar os celeiros de bênçãos em nome de Jesus, né? Hoje de manhã eu fui me empolgando, depois eu tive que correr, agora eu vou correr, depois se sobrar tempo eu me empolgo. Pronto, né? Ano de transbordar. Deus, lá no nosso texto, é Isaías 54. Se você tem Bíblia, abra. Se você não tem, lê aqui, porque eles vão projetar, acho que aqui atrás, não sei. Isaías 54, 2 e 3 diz assim, olha só, o Senhor está ordenando, Ele está nos dando uma ordem, para nós nos prepararmos para a abundância e para o crescimento. Leia o texto comigo, ele diz assim, alargue, é uma ordem, alargue o espaço, aleluia, da sua tenda. Curitiba aqui já largou, né? Está alargado, mas aqui, irmãos, aquilo é só o começo. Né? Eu fico imaginando, eu sou muito sonhador, eu fico imaginando 4 cultos lotados lá, e você tendo que entrar no app da igreja assim, eu quero no culto amanhã, já não dá mais. Então eu vou no das, também não dá. Esse domingo não vou poder ir na igreja, está lotado já, né? Mas muita gente procurando Jesus. A gente vê o mundo sedento por Jesus. Por isso a gente tem que obedecer. É um conselho de Deus e uma ordem. Diz assim, alargue o espaço da sua tenda e aumente o toldo da sua habitação e não o impeças. Amado, tira tudo aquilo que quer impedir você de pensar como Deus pensa sobre você. Olha a importância. Eu vejo assim, um crente que não tem comunhão com a Bíblia, crente que não lê a Bíblia, tem um problema sério. Porque quando você lê a Bíblia, não sei se você sabe, mas quando você vai lendo e quando você vai ouvindo pregações, segundo o Evangelho de Cristo, né? Não é qualquer pregação, porque hoje tem tanto coach aí, né? Faça isso, faça aquilo, e termina o culto dele, não tem Jesus em lugar nenhum do culto dele, né? Mas não, aqui a gente prega Jesus o tempo todo, né? E é isso que faz você encher o seu coração. É isso que faz você ter a mente de Cristo. É isso que faz você levar o teu pensamento cativo a Cristo. E cativo ao pensamento de Cristo, que é o que a Bíblia diz, leve o seu pensamento cativo ao pensamento de Cristo. Quer dizer, você passa a pensar como Cristo, ou Cristo começa a pensar com você. E daí você tem essa mentalidade bíblica de Deus. Sabe, a Bíblia diz que a gente tem que orar segundo a vontade de Deus. Como é que eu vou orar segundo a vontade de Deus? Conhecendo o coração de Deus através da palavra, me enchendo tanto do conhecimento de Deus, que eu vou ser igualzinho a Ele. E daí ele continua. Ele diz assim, não impeça, alongue as cordas e firme bem as estacas. Uau!
que maravilhoso. Por que eu devo de fazer isso? Porque se eu não fizer isso, a promessa não vem. Deus sempre tem, se você se arrepende, Ele perdoa o teu pecado. Na verdade, Ele perdoa o teu pecado, mas o perdão só entra na sua vida se você realmente se arrepender do pecado. João disse assim que aquele que se arrepende do pecado, né, o Filho de Deus, aquele que é nascido de Deus, não vive no pecado. Por que não vive no pecado? Porque agora ele vive no reino de Deus. Antes ele vivia no reino do pecado. O domínio era outro. Agora ele vive, temos outro rei. Nós cantamos aqui, o único rei do nosso coração. Então é muito importante você estar assim, cumprindo os requisitos de Deus. Se o Senhor te pede algo, é porque Ele tem uma intenção naquilo que Ele te pede. E olha só a intenção. Porque você transbordará. Você vai expandir. Você vai passar, como diz lá em Cantares, como a videira que passa os seus ramos por cima do muro. Vai além dos seus limites. Aleluia, você pode transbordar para a direita e para a esquerda. Veja, para a gente viver isso, só precisamos obedecer, alarga o espaço, creia, né? Tem gente que pede assim, ai Senhor, me dá uma casa melhor, para fazer o GC, para a gente ter uma célula grande. Aí Deus abençoa ele com a casa dele, gosta tanto da casa, que daí ele diz, Deus, aqui não vou mais fazer GC, porque eu não quero estragar a minha casa. Isso não é expandir, isso não é crescer, isso não é ter a mente de Deus, né? Eu lembro de uma irmã que tinha um sofá de couro branco, e o irmãozinho que veio lá assim, foi sentar e derramou Coca-Cola na hora da comunhão, né? Derramou um pouco de Coca-Cola. Ela foi lá no pastor e disse assim, pastor, eu estou pensando se eu vou continuar com o grupo lá, porque eu comprei um sofá branco de couro, e derramaram Coca-Cola. O pastor olhou para assim, não vai mais ter GC na sua casa, irmão. Porque se o teu sofá é mais importante do que aquelas almas, nós não queremos mais GC na sua casa. Porque o coração dessa pessoa não está no alargar, não está no pensar no reino. Logo nós vamos conversar um pouquinho mais à frente sobre isso ainda. Né? Então, para que isso aconteça, para que o Senhor faça, porque quem faz derramar, expandir, é o Senhor, é a graça dele sobre nós. Mas se eu não consigo nem obedecer ele nos pequenos detalhes, como que ele vai fazer transbordar? Aleluia! Ele diz assim, transbordarás para a direita e para a esquerda. E a sua posteridade, olha, se você tem filho aí, irmão, olha bem aí para essa criança. Olha para o seu filhinho. Olha para o seu filhão, né? Porque tem gente que tem filho aí que já é maior que a gente. Né? Tem uns irmãos que vêm abraçar, tem que olhar para cima. Glória a Deus, estão crescendo, estão fortalecendo o Senhor. Né? Mas essa posteridade vai possuir as nações. Olha, eu quero compartilhar um segredo com você, para nós possuirmos as nações. Eu estava conversando com o pastor Aloysio, ele disse assim, Haroldo, Deus me levou assim, assim, assado. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Aí um dia eu comecei a calcular, disse, também quero ver quantos países eu já fui, né? Aí comecei a dizer, 18 países. E quando eu estava pensando isso, o Senhor falou assim, sabe por que eu te levei lá? Porque você quer pregar o evangelho a toda criatura. Porque tem uma palavra, né? Jesus fala lá em Marcos, né, 16. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aí eu disse, Senhor, eu não consigo ir por todo mundo, mas eu consigo pregar a toda criatura. Todo mundo que eu encontro, eu quero falar de Jesus. Aí ele disse assim, então deixa essa parte que para você é difícil por minha conta. Então o transbordar, ir além, Deus faz. E os nossos filhos, os nossos discípulos, quem tem um discípulo aí, quem está cuidando de vidas, quem tem o seu GC aqui perto, pessoas que estão a seu cuidado, sendo aposentadas, olha para eles assim, olha, vocês vão possuir a terra, vocês vão conquistar esse mundo para o reino dos céus. E ele diz mais, possuirão as nações e fará com que se povoem as cidades arrasadas. Amados, só tem uma instituição na face da terra que realmente restaura,
que tira a assolação, tira o que é destrutivo e põe aquilo na vida daquelas pessoas, que é edificação, que edifica, que fortalece. Só a igreja. Olha aí para o teu lado. Tem igreja sentada aí do teu lado. Olha para essa igreja linda que Jesus está preparando. Essa é a igreja que vai transformar casamentos destruídos, pessoas nas drogas, pessoas enfermas, pessoas que pensam, não tem mais jeito para mim. E a igreja leva a mensagem, e quando ela vê a mensagem, ela diz, nossa, eu pensei que não tinha jeito, mas alguém veio e trouxe uma boa nova para mim. A graça de Deus me alcançou. Jesus morreu pelos meus pecados. Jesus morreu pelo meu casamento. Jesus morreu pela minha família. Jesus morreu pela minha saúde. Jesus morreu até pelas nossas finanças. Por tudo que é concernente a nós. Ele morreu. Olha só, nós estamos caminhando, né? E eu só vou fazer uma reflexão desde 2020. Nós fizemos reuniões, né? A gente sempre faz no ano anterior, assim, quando vai chegando, perto de dezembro, qual que vai ser o tema do ano que vem? Aí a gente, em 2020, chamou o ano do renovo. Aí o diabo disse assim, quer ver que não vai ser? Aí o diabo disse assim, eu vou enterrar os sonhos da igreja, vou enterrar todos esses propósitos da igreja. E enterrou as nossas sementes do renovo. Só que o diabo é burro. Ele não sabe que semente tem que ser sepultada mesmo. Porque quando ela morre, ela renova. E daí a igreja, que a gente estava olhando, dizendo, Senhor, como é que nós vamos viver o ano do renovo com tudo fechado? Culto online, como é que nós vamos fazer? O Senhor disse, deixa comigo. A minha especialidade é fazer sementes brotarem. Eu que criei as sementes, eu que semeei toda essa terra, eu que fiz tudo que existe aí. E daí a igreja brotou e renovou em 2020. Aleluia. E quando nós estávamos terminando 2020, o Senhor disse assim, para 21, eu vou encher essa semente que está renovando com a minha glória. Foi o ano da manifestação da glória de Deus. E aí aquela semente com glória, imagine só, né? A semente com a glória de Deus vai criando a... E de repente a gente estava assim, nossa, nós somos o máximo. O Senhor disse, não, 2022 vocês vão aprender a amar e servir. Aí aquilo que a gente pensava que era para a gente entendeu que tudo que Ele dá para nós é para usar no reino dEle. É para servir a obra dEle. É para servir o reino de Deus. É para fazer a igreja e o reino projetarem-se. Não é para a minha glória, é para a glória de Deus. Né? Aí a gente aprendeu a mais servir. O que aconteceu? 23 foi o ano da generosidade. Esses dias atrás, estava lembrando depois do culto de hoje de manhã, esses dias atrás foi o culto da generosidade em Blumenau, a gente sempre faz, todo ano. Estamos pensando até em fazer mais culto da generosidade, porque a igreja pediu. É um culto que as pessoas vêm para aquele culto e ninguém vem pensando em ganhar nada, mas todo mundo vem com um monte de presente. Lá tem uns cubanos lá na igreja, e eles são muito amáveis, a gente ama demais eles, mas estão alugando, estão chegando, e Blumenau, eles nunca imaginaram que Blumenau, ou você entra num bairro que chama-se forno de micro-ondas, ou você entra num bairro que chama forno elétrico, ou então no forno a lenha, porque tudo é quente lá, é muito calor. Mas eu vi no culto de generosidade um monte de irmão com umas caixas grandes, indo para aqueles irmãos mais carentes, com um monte de ventilador. Eu disse, olha só, uma bênção, né? E pessoas dando, vendo a necessidade que a pessoa tem, e só dando. Aí alguns recebiam também. Eu disse, mas eu não queria receber, mas a gente até fica constrangido, porque a gente estava aprendendo a ser generoso. E daí, o que acontece com o generoso? O que você acha que acontece na vida de um generoso, irmão? O generoso é tão abençoado que ele começa a transbordar. Então o ano do transbordar da igreja, do reino de Deus, começa pelo teu transbordar. Deus quer fazer você transbordar. Deus quer te ensinar a viver na abundância, mas pensando na abundância com a mentalidade do reino de Deus. Amém?
Precisamos nos preparar para transbordar em 3 áreas. Espiritualmente, olha só, vai haver um derramar até transbordar do Espírito Santo. Se quer ser cheio, é hora de buscar o Espírito Santo. Sabe, faça a propósito. Diga para Jesus: Senhor, eu não vou te largar. Faça que nem Jacó. Não vou te largar até você me dar o dom. Estou buscando os melhores dons. Eu quero ser usado para a edificação da tua igreja. Eu não quero ter dom, Senhor, para aparecer na frente da igreja e dizer: olha só o meu dom. Né? Deus começa a abençoar, e daí até orou por um enfermo, ficou curado. Aí não preciso mais da igreja, bota uma plaquinha na frente da casa dele lá: consulta espiritual. Misericórdia, né? Mas tem gente que pensa assim, irmão. Não pense que não é. Mas nós não. Nós vamos transbordar do Espírito Santo. Não para nós. Não para que as pessoas olhem: olha só como Deus usa essa pessoa. Porque nós queremos, já aprendemos, né? Fomos renovados, cheios da glória de Deus. Aprendemos a manifestar a glória de Deus. Aprendemos a amar e servir, ser generoso. Porque nós vamos transbordar o reino de Deus. É para a glória de Jesus que eu quero ser cheio do Espírito Santo. É para a glória de Jesus que eu quero ter finanças, quero ter abundância. É para a glória de Deus que eu quero ser cheio de amor pelas pessoas. Olha só, a Bíblia diz que o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. E eu sou um ramo ligado na videira. Mas há muito ramo que vem chegando na igreja, que a gente vem cuidando, a gente vai ensinando, que está ligado na videira, mas através de nós. E esse amor de Deus só vai chegar na vida dele, derramado pelo Espírito, através de nós. Até o dia em que ele seja enxertado diretamente na videira. Mas até lá, é o nosso transbordar que edifica vidas. Portanto, precisamos transbordar esse amor sobre aqueles que nos rodeiam. Fisicamente, olha só, preparar espaço para crescimento, preparar armazéns para receber colheitas. Temos que ter a mentalidade de José, do Egito, que mesmo que foi vendido como escravo, mesmo que tendo uma experiência de ser um mordomo, ter prosperidade, foi traído pela mulher do Potifar, e foi parar no cárcere, mas sempre com uma mentalidade de servir a todos. Sempre com aquela mentalidade de abençoar vidas. Saiu da cadeia, direto para o trono do Egito. Faraó disse: você vai ficar no meu lugar. Tirou o anel e disse: você só não vai mandar em mim, mas está aqui o meu anel para você governar até sobre a minha casa. Uau, eu fico pensando, se fosse nos dias de hoje, a mulher do Faraó ia dizer assim para o José: posso sair com o cartão Visa? Ele disse: essa semana não. Ela tinha que obedecer. Olha a posição que deu. Mas por que Deus deu para ele essa posição? Porque ele tinha a mentalidade de juntar em celeiros e ter tanto para quando faltasse, ele podia transbordar em generosidade e alimentar toda a terra. Esse é o projeto de Deus para a igreja: levar pão para toda a terra. Mas a gente tem que cuidar um pouquinho. Esses dias eu estava lá em Blumenau, passou o Davi Grosso. Ele é um italiano que está morando no Brasil agora. E ele estava pregando e ele disse assim: sabe, por que a igreja, a igreja não tem influência para alimentar o mundo, enquanto ela tem fome do mundo? Nós temos que tirar todas essas coisas que nos impedem de servir a Deus, para nós transbordarmos. Temos que acabar de tirar os furos da caixa d'água. Até lembrei hoje de manhã, eu até contei essa história. Não é comum eu deixar o carro naquela posição na garagem, mas uma noite eu deixei, mas nós estávamos orando, porque veio uma conta de água de 600 e tantos reais de água. Eu disse assim: mas da onde que a gente gasta tanto? Tem vazamento, a gente procurou vazamento, não achou. E daí naquela noite eu acordei com uma barulheira assim, aquela água batendo numa lata, né? Eu olhei pela janelinha e vi, era o ladrão. Olha só o nome da coisa. Caixa d'água tem um cano que quando ela vai transbordar, a água sai por ali, é pelo ladrão.
E o ladrão às vezes está roubando, ele estava roubando as minhas finanças, aquele ladrão d'água lá. Porque eu estava pagando muito por água que eu nem consumia, que eu estava jogando fora. Eu tive que ir de madrugada lá, me humilhar, né, para amar e servir, e passar por baixo de umas tubulações lá no sótão e fechar os registros da caixa d'água, para que não entrasse água para ser desperdiçada. A caixa estava cheia. Então a gente tem que tirar o que rouba, que suga a tua energia, sabe? Que suga a tua sabedoria, que suga os teus desejos, os teus sonhos espirituais. Você tem que eliminar essas coisas. Eu vou te dar uma dica: comece deletando TikTok, Quai, e se for preciso Instagram e Facebook, deleta tudo do teu celular. Porque quando você devia estar lendo a Bíblia, você está lá assim, ó, já hipnotizado. E parece que você diz assim, vou parar. Mas será como é que é o de baixo? Agora eu vou parar. Não, mas vou ver o outro, vou ver o outro, vou ver o outro. Quando você olha, passou horas ali, jogando água fora, se alimentando do pão do mundo, perdendo a oportunidade de levar pão para o mundo. Precisamos preparar espaço, armazenar a bênção, para receber as colheitas. Imagine uma colheita de almas em Curitiba. Eu fico imaginando 3 milhões de pessoas. Imaginou a cidade conhecida? Teve um avivamento no Brasil, numa cidade chamada Curitiba. Lá na grande Curitiba tem mais de 3 milhões de crentes. Uau, uma cidade do Evangelho, uma cidade de Jesus Cristo. Jesus até vai dizer, pai, eu tenho que voltar lá para arrebatar a igreja. Mas eu estou pensando, se eu vou para Jerusalém, eu vou para Curitiba. Porque lá está cheio de gente que me ama, na expectativa da minha chegada. Amado, juntar em celeiro, crescer, está pronto para semear, para ver maior, para ver o espaço crescer. Eu estava conversando com o pastor Adilson, eu gosto dele, ele é sonhador. Ele disse, a gente fez assim por enquanto aqui, mas se precisar, agora quando conseguir fazer, agregar uns terrenos aqui, aí a gente consegue construir para lá mais. Ele já estava pensando em ampliar o galpão. É isso que a Bíblia está dizendo. Nós temos que pegar o espaço físico que temos e ampliar. Mas só tem um jeito, vou te dizer algo aqui de novo, vou voltar a bater nessa tecla. Tem um jeito de a igreja não aumentar galpão, mas aumentar o número de membros. É quando mais pessoas abrem a sua casa para ter um grupo dentro da casa dele. Eu não consegui ir no culto, tem 5 cultos no domingo, entrei no app lá e não tinha lugar para mim. Mas na quinta-feira eu vou estar no grupo e vou comer aquilo que foi pregado. Eu vou assistir no YouTube, eu vou lá discutir, eu vou aprender e eu vou edificar vidas e vou ser edificado. Porque na igreja, às vezes a gente consegue reunir 5 mil, mas nas casas, eu conheço igrejas onde o templo é de 5 mil, mas eles têm 30 mil membros. Como que eles fazem isso? Porque nas casas, de casa em casa, aumenta-se o espaço físico do reino de Deus. Aleluia. Tendo sempre suficiente para alimentar toda a terra, porque nós temos de Deus e temos espaço para receber. Amém? Tem em Lucas a história de um homem, a Bíblia até, na minha Bíblia o título é O Rico Tolo, porque Deus abençoou ele. Deus trouxe sobre ele colheitas fartas. Deus viu que ele estava fazendo o trabalho certinho, Deus fez com que ele tivesse grandes colheitas. Ele pensou, mas se essas colheitas são muito grandes, eu não tenho onde guardar. Existem 2 soluções, né? Eu não tenho onde guardar, vai ter abundância, vai ter um superávit aqui de 60%, 70%, 100%. O que eu faço? Eu semeio, dou para os outros. Eu abençoo vidas quando eu tenho demais e não tenho onde guardar. Ou o que ele pensou, vou fazer celeiros maiores. E ele fez celeiros bem maiores, onde ele podia guardar. Só que daí ele disse, minha alma, come, bebe e desfrute da vida. Há muito crente assim. Eu conheço alguns. Eles pediram para Deus. Eu lembro de um rapaz lá na aba de Blumenau, bem no início da nossa caminhada, um rapaz vinha toda quarta-feira de manhã orar, na oração de homens, assim, pastor, ora para eu ter um carro.
Tem tanta gente que mora no meu bairro, posso até dar carona, tem umas pessoas. E daí Deus deu um carro para ele. Eu nunca mais vi ele na igreja. Aquele carro deu asas para ele, ele esqueceu de buscar os irmãos, esqueceu. Quando Deus prospera alguém e a pessoa quer usar a bênção para si. Deus nos abençoa para abençoar o seu reino. Deus nos abençoa para fazer a igreja expandir, levar o evangelho até os confins da terra. Glória a Deus. E esse homem diz para mim, aí o Senhor Jesus ensinando essa parábola, diz assim: louco, esta noite te pedirão a alma, e o que tens preparado, para quem será? Ele estava preparando tudo para ele. E o Jesus estava dizendo: por que você não preparou para o reino? Porque quanto mais você investe no meu reino, mais eu te dou para administrar. Lembra da parábola dos talentos? Um ganhou 5, transformou em 10. Outro ganhou 2, transformou em 4. Um ganhou 1 e não transformou em nada. Aí o Senhor disse: pega esse 1 e dá para aquele que tem 10. Dá para aquele que tem sede de investir no meu reino. Aleluia, nós precisamos crescer fisicamente. E para crescer fisicamente, para construir novas instalações, congregações em cada bairro de Curitiba, nós precisamos que você entenda a mentalidade do reino. Aleluia. E estruturalmente, nós precisamos ir nos organizando com mais estrutura de IGCs, como eu falei, mais supervisões, termos organizado a igreja, ela funcionando redondinha, sabe, departamento infantil. Amados, às vezes a gente fica em crise com o departamento infantil, porque a gente tem lugar pequeno, né? E daí tem culto que chega lá a dar 150 crianças. As salas têm criança pendurada na janela. O que a gente vai fazer? A gente precisa expandir. A gente precisa crescer, mas a gente precisa estruturar. Como nós vamos fazer para que dê certo para atender essas pessoas, essas crianças? Como nós vamos fazer para atender os nossos jovens? Como nós vamos fazer para atender os adolescentes e os casais da igreja? E como nós vamos estruturar as supervisões, os setores, estruturar a igreja, ter uma forma, um organismo vivo. A igreja é como o corpo de Cristo, tem que ter ordem nos funcionamentos. Hoje eu estava com um pouquinho assim, aquele desgastezinho no meu estômago. Se o estômago não funciona, o teu dia começa a ficar ruim. É só um órgão, mas ele afeta o corpo inteiro. Como é importante a gente estar organizado. Todo mundo bem ajustado, cada um fazendo a sua parte. E é isso que nós precisamos fazer. E para isso Deus nos tem dado semente para participarmos dessa obra, de toda boa obra. Acompanhem comigo, 2 Coríntios 9:8, diz assim: Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça. Veja, em toda a graça. Deus pode. Mas por que Deus não faz? Porque você tem que cumprir requisitos. Você tem que cumprir requisitos, a fim de que, tendo sempre, diz a Escritura, em tudo, em todas as áreas da nossa vida, no conhecimento da palavra, financeiramente, condições de ser generoso, condições de doar, condições de fazer a viagem, condições de ir, condições de orar. Organiza a agenda para orar. Deus nos faz abundar em toda boa obra, tendo em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. O que você entende por superabundar em toda boa obra? Pede para Deus te revelar o que Ele quis dizer com superabundar em toda boa obra. Eu creio que para a obra ser boa, ela tem que ser a obra de Deus. Colossenses 1:10 diz assim: a fim de viveres de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Quero viver para agradar a Deus, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus. 2 Timóteo 3:16 e 17 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus. Olha a necessidade de conhecermos o que está escrito aqui.
toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem, aqui fala humanidade, ser humano, assim de que cada ser humano de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Deus quer usar a sua igreja, é o material que Ele tem nas mãos. Nós podemos ser usados por Deus. Deus nos fará colher das sementes da generosidade que semeamos e continuaremos a semear. Semeamos sementes financeiras. Nossos missionários e projetos missionários da Igreja Aba, eu quero dar só assim uma palavrinha para você conhecer um pouco de tudo que nós temos feito, né? Lá em Blumenau a gente tem a Ablucan, uma associação na luta contra o câncer. Atendemos famílias que têm um portador dessa doença. Nós lutamos contra essa doença. Nós levamos o evangelho para essas casas, nós levamos uma assistência social, nós levamos não só assistencialismo, nós levamos uma palavra, um conforto, né? Temos o projeto PEP, que atende as crianças carentes num contraturno. Os membros da igreja, pastor, é tão difícil achar uma creche, não dá para atender crente carente também? Vem, pode ir. A média de 75 crianças atendidas nesse ano. Aí tem mais, missionários, né? Lá, capelania hospitalar, perdão. Nós temos capelão no hospital, nós temos capelão na escola, nas escolas, e está crescendo. A gente começa a fazer um trabalho numa escola, tem professor de uma escola que vai lá na outra escola onde ele trabalha, né? Num turno ele trabalha numa, na outra. Ele chega lá, sabe, tem um grupo fazendo um trabalho lá na escola, muito bom, antidroga, né? E tal, anti-suicídio, porque tem crianças se cortando, se suicidando. Eles vão trazer aquele trabalho, e daqui a pouco a gente não vai dar conta. Mas nós vamos transbordar, porque Deus vai mandar os obreiros para fazer essa obra. Deus vai colocar no coração de pessoas, eis-me aqui, pastor, eu vou junto lá no Restart, eu vou junto lá nesse projeto nas escolas, eu vou junto na capelania. Tem uma capelania empresarial. Um pastor, junto com um discípulo, vai sempre em umas empresas, uma palavra de 15 minutos de oração por aquelas pessoas. Os empresários que têm aberto, nós temos visto resultado na empresa que prospera e temos visto resultado de que os funcionários deles acabam vindo para a igreja com a família toda para receber Jesus. É um trabalho, a gente pode fazer, tem tanto espaço, a gente tem feito isso. Escola de Missões e Plantação de Igreja. A Escola de Missões já colocou um missionário, Aurélio, lá no Paraguai, e Agi. Estão plantando uma igreja em Santa Fé del Paraná. Tem um missionário, Carlito, e a Susana, a esposa dele, plantando uma igreja lá no Uruguai, na cidade de 33. Nem vou falar de Espanha e de Nova Zelândia, porque isso já é projeto que já está brotando e daqui a pouco vai frutificar e vai aumentar, né? Mas tem parcerias, tem as novas congregações, Salvador, e agora está aparecendo mais uma aí. Vamos orando aí. Essa semana eu vou fazer uma visita com o pastor Elton, numa outra cidade, Santa Catarina, lá, onde está começando o embriãozinho, aquela célulazinha que vai virar uma igreja. A gente está crescendo. Parcerias, Missão África, pastor Silmar Wilbert, atende África do Sul, Namíbia, Botsuana, Moçambique e o Mali, e ainda algumas outras nações lá, mas olha só, 5 nações através da Missão África. Tem o Tony, que é daqui, que está por aí nesses dias, né? E que você já conhece, o missionário Tony, lá no Senegal, abençoando aquela região em torno do Senegal. Temos a One Passion, né? Com o pastor Davi e a sua esposa Ana, e que tem ele e o Rafael Trindade e a Muriel, e mais 65 missionários em países como Afeganistão, Paquistão, Tadiquistão, Uzbequistão, todos esses cristãos que tem lá. E vai ser tudo uzbecristãos, né? Pacristãos. Nós vamos transformar aquele lugar lá, né? E estamos começando um projeto a partir de agora. Conversamos com eles.
Porque às vezes para mandar um missionário, eu estava conversando com o pastor Adilson, para mandar um missionário para a Europa ou para Nova Zelândia, ele custa em torno de 20 mil reais. Com 5 mil, 6 mil, a gente vai manter um pastor, 3 professores, e atualmente tem 30 crianças na escola lá no Nepal, mas vai aumentar para mais 50, então vamos atender 85 crianças, plantando uma igreja aba no Nepal. Deus está abrindo, nós vamos, olha, você está vendo? É transbordar ano que vem. Você está participando de tudo isso. Quando você traz aquela tua oferta missionária aqui, por isso que eu estou dando esse relatório para você. Você nem sabe aonde nós temos chegado com o que você semeia. Glória a Deus, né? Tem ainda o pastor Ezequias e a pastora Márcia em Guiné-Bissau, trabalhando no meio, na parte mais muçulmana da Guiné-Bissau. Né? E eu quero dizer para você, esses missionários aí, 65 missionários que estão lá, um deles se chama Simon Peter, e o sobrinho dele, pregando o evangelho, radicais islâmicos mataram ele. Eles sabem que eles podem sair de casa e não retornar para casa, mas eles não param. Não tenha vergonha desse Jesus. Eles morrem por esse Jesus. E às vezes você só precisava entregar um folheto para o rapaz que está abastecendo o teu carro no posto. Ou entregar uma palavrinha para aquela moça da padaria que está vendendo pão para você. Ou a caixa do supermercado. Ou aquela pessoa que está fazendo um serviço na sua casa. Ou onde você está fazendo um serviço e trabalhando. Não tenha vergonha de Jesus. Não me envergonho desse evangelho, aleluia. Entre outras obras que a nossa fé tem alcançado, semeamos a palavra de Deus. Todos os cultos e oportunidades que se apresentam, nós estamos pregando a palavra. Irmãos, eles estão chegando aqui para parecer que está acabando, mas está só começando. Agora nós vamos ter colheitas que farão transbordar nossos celeiros na graça e no conhecimento, crescendo em número, que o Espírito Santo vai acrescentar na igreja dia a dia. É o ano do transbordar. Olha só, alarga o espaço da tua tenda, faça a sua casa maior, amplie. Às vezes você diz, mas pastor, eu não consigo mudar de casa, mas amplie o número de pessoas que você recebe na tua casa. Ah, pastor, mas a minha casa, o nosso GC já está com 16, 17 pessoas, então já está maduro para multiplicar. Gere outra casa, amplie, multiplique. Gere alguém que tenha coragem de dizer, eu quero fazer isso que vocês fazem, me ensina, eu quero aprender. Sabe, é isso. Estenda-se o todo da tua habitação, disponha-se a fazer uma cobertura maior de vidas, cuide de mais vidas, se dispõe a orar por pessoas. Muitas vezes eu acordo de manhã, de madrugada, minha esposa está lá em lágrimas, muitas vezes eu chego em casa e eu não vejo barulho nenhum, e eu abro a minha sala, a porta da minha sala, ela está de joelhos lá, ela está orando por toda a igreja. Muito mais do que eu oro, ela ora mais do que eu. Essas mulheres maravilhosas, aleluia, porque a gente está estendendo o cuidado por vidas, a gente ora por pastores, e é engraçado, a gente começa a orar, Senhor, abençoa o Adilson e a Anice, aí não tem como esquecer da Lindsay e da Luíse, e não tem como esquecer da igreja, amados, se só for orar por Curitiba, você pode passar uma manhã inteira orando. Amplie o todo. Ore por mais vidas. Cubra mais pessoas com a tua oração, com as tuas visitas, com o teu cuidado. Tenha um necessitado. Venha na igreja e só estou visitando uma pessoa, preciso de uma cesta básica. Mas só vem aqui pedir se você não tiver para dar também. Porque às vezes você diz assim, nem vou lá na igreja, eu vou passar no mercado, comprar e vou levar lá. Amplie o teu cuidado. Quero ir um pouquinho mais longe. A Bíblia diz, e não o impeças. O Senhor te pediu algo. Quem lembra do pastor Bob Sorge?
O que teve aqui? Ele vai voltar em março, hein? Vai estar aqui. Glória a Deus. Mas lembra o que ele disse? O Senhor lança uma palavra para você. Ele usou aquela bola de futebol americano. Mas se você não pegar aquela bênção e não executar aquela bênção, vai chegar o dia que o Senhor vai dizer para ele: não adianta lançar nada. Ele não faz. Eu lanço para ele, ele pega e guarda e não vai para frente. Mas ele olha para uma pessoa lá, aquele irmãozinho, e diz: nossa, ele tem bem pouco. E amados, eu vou dizer uma coisa que eu aprendi no reino de Deus. Eu conheço muita gente rica que dá umas cestas básicas, mas eu conheço muita gente pobre que divide o pouco que tem. E divide de coração. Tá tudo igual aquela mulherzinha que veio, Jesus olhando, vamos ver quem dá oferta aqui. Ela veio e botou aquelas 2 moedinhas. E Jesus disse: ela deu tudo o que tinha. Ela deu o seu sustento. Porque ela amplia o todo da habitação dela e não impede o Senhor. Porque quem confia no Senhor, eu já fui em muito culto. Eu aprendi uma vez bem jovem, eu fui num culto, dei 10 de oferta. Mas eu dei assim: ai Senhor, eu não queria, não tinha um plano para aquele 10. Aí quando terminou o culto, eu estava indo para o carro assim: achei 10. Disse: olha que bênção. Daí o Senhor disse para mim: não, eu estou te devolvendo. Você deu sem vontade. Porque se fosse minha bênção, era 100. Alonga as tuas cordas. Fala de laços, de aliança. Amado, não compita com as pessoas. Eu não vou competir com uma igreja, eu não vou competir com aquela outra igreja, não vou competir com o GC da laranja, eu sou da branca, eu não vou competir com ninguém. Eu vou fazer aliança. O que você está fazendo de bom? Teu grupo cresce. Eu quero aliança, me ensina a fazer o que você faz. Eu quero ter esses laços, essas cordas esticadas. Eu quero aprender. Aleluia. Mais ainda, ele diz: firma bem as estacas. Tem a ver com uma base, com alicerce, com fundamento. Estabeleça fundamento na vida das pessoas. Ensine as pessoas a palavra de Deus. Aleluia. Quem ensina faz uma grande diferença. Só a eternidade vai revelar o que você tem feito. Aleluia. Seja perseverante. Seja fiel. Por quê? Por que fazer isso, pastor? Porque então transbordarás para a direita e para a esquerda. Quando você pratica tudo isso, Deus diz assim: esse é uma bênção, vou derramar. Abre aí, vamos derramar sobre ele. Vai ser muito forte. A tua posteridade possuirá as nações. Essa promessa é para hoje, é para todas as idades, para todas as gerações. Não é só para os jovens da igreja, é para os velhos, é para os normais, né, de idade, que nem eu assim, e aos jovens também. Não, eu já estou ficando velho, irmãos. Esses dias eu falei para um pastor: não sei porquê, vai passando os anos e a gente vai pegando umas manias de velho. Eu já sei que eu estou chegando lá, mas a próxima geração já está vindo atrás de mim. E logo, logo vou sair da frente, porque eles vão ter mais velocidade do que eu. E eu vou ver isso, eles possuindo a terra, edificando cidades assoladas. Olha só, Deus fará tudo isso. Deus fará tudo isso nessa terra. Mas Ele mesmo escolheu fazer isso através de nós, através da igreja. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus quer fazer tudo isso, mas Ele quer fazer através de nós, da minha e da tua vida. Aleluia. Para a igreja transbordar, presta atenção, para uma igreja ser próspera, para uma igreja enviar missionário para tudo quanto é lugar do mundo. Vocês dizem assim: nossa, essa igreja sustenta missionário na Coreia do Norte, né? Na Coreia do Sul é fácil. Não, nós sustentamos missionário na China. Tem missionário no Paquistão, no Afeganistão. Tem missionário aqui na América do Sul. Tem gente entrando em lugares onde as drogas estavam. Tem gente entrando, a igreja está entrando nos bairros mais cheios de traficantes. Essa igreja está transbordando.
E Deus abençoando, e a igreja ajuda, a igreja entra com ação social. O menino não precisa mais ser laranja de traficante, porque a igreja está suprindo a casa dele, a igreja está dando bolsa de estudo para ele, a igreja está cuidando dele até ele se formar na universidade, porque a igreja vai fazer a diferença. Mas para essa igreja existir, Deus precisa abençoar primeiramente eu e você. Você está preparado para transbordar? Você está preparado para receber mais de Deus? Para ter ampla suficiência em toda boa obra? Você crê nisso? Aleluia, então fique de pé. Aleluia. Sabe, talvez você veio convidado essa noite aqui. Você diz, nossa, eu vim para uma igreja, tem um pastor meio louco lá, está falando um monte de loucura desse Jesus. E eu quero te dizer uma coisa, Jesus pagou o preço pela tua vida. E Ele tem um propósito com a tua vida. E se você entrou aqui hoje e não tinha feito uma aliança com Jesus, hoje é o dia da oportunidade de fazer uma aliança. Não se envergonhe de Jesus. Ele não teve vergonha de morrer e de carregar uma cruz nu, atravessando Jerusalém, pensando em mim e você. Não tenha vergonha desse Jesus. Ele merece ser o único, o Senhor de toda a glória. Ele tem todo o poder. Ele é o reino. Aleluia. Então, se você quer tomar essa decisão, eu quero te fazer um desafio. Logo no final do culto, eu vou estar aqui junto com alguns pastores aqui na frente. Quando tudo encerrar, você vem ali e diz, olha, eu quero fazer essa aliança hoje com Jesus. E agora eu quero orar pela igreja. Eu até queria pedir para você estar preparado. Eu quero que você se compare. Sobe aqui, pastora Anice. Eu quero que você pense que você é esse recipiente. Se compare, diga, Senhor, eu quero ser que nem aquele recipiente. Aleluia. E eu quero ser cheio da vontade de Deus. Eu quero tudo que Deus tem para mim. Eu vou fazer aqui o papel representando o derramar do Espírito. Deus virando sobre a igreja e derramando. E olha só, o Senhor essa semana toda foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Enche-me, oh, aleluia, enche, aleluia, assim é a tua vida. enche, É isso que o Senhor tem preparado para mim e para você esse ano. Enche-me até transbordar.